Olá, meus amigos, minhas amigas do canal A Controvérsias. Olha eu aqui de novo, José Adalberto Tucano, seu historiador, para nós batermos aquele papo, sempre frisando que aqui não é nenhuma emissora, não é nenhum canal oficial de televisão, nem Record, nem Globo, nem SBT. É um canal de bate-papo para a gente esclarecer alguns assuntos que são pertinentes nos nossos dias. E lembrando que eu não sigo nenhum roteiro, nenhum script, né? Um bate-papo para a gente fazer algumas reflexões necessárias sobre alguns assuntos de ontem e de hoje, mas que fazem parte da nossa vida. Hoje eu separei alguns tópicos interessantes para nós conversarmos. Isso serve naturalmente para os alunos que estão aí sempre cursando o Enem, a faculdade. Hoje é um assunto também que eu vou frisar, essa história das faculdades que se proliferam como pragas nesse país. É isso mesmo, como pragas. São verdadeiras fábricas de idiotas. Pois bem, vamos lá. O nosso primeiro assunto não é muito novo. Nasceu em 1922, precisamente. O stalinismo, o modelo mais perverso, mais ordinário, mais criminoso, mais corrupto da história. Stalinismo vem de Stalin, Joseph Stalin, o homem de aço. Mas não é o Superman não, é o homem de aço da Rússia. Em 1917 houve a Revolução Russa, fez 100 anos o ano passado, quando os revolucionários comunistas tomaram de assalto o poder da Rússia czarista, assassinaram toda a família do czar Nicolau e implantaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que viria a ser, posteriormente, uma das maiores potências do mundo. Alguns atores se destacaram nesse processo de 1917. Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Joseph Stalin, dentre outros, Kamenev, Zinoyev. Tinham várias facções, assim como os partidos de hoje. O stalinismo veio a ascender, digamos assim, em 1922 com a morte de Vladimir Lenin. Morte, ele teve um AVC, ficou inválido numa casa reclusa, sendo cuidado apenas pela esposa, Krupskaya. E o Stalin, Joseph Stalin, o homem de aço, que já exercia o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Soviético, decretou que mais ninguém tivesse acesso ao líder soviético, ao Lenin. E o Lenin sabia perfeitamente quem era Stalin. Tanto é que o nomeou para secretário-geral do Partido Comunista, o que seria hoje equivalente a presidente da Rússia. Então, a partir de 1922, o stalinismo se proliferou, se instaurou definitivamente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no antigo Império Russo czarista. O stalinismo é uma prática das mais danosas que a história já conheceu. No governo stalinista, dá-se assassinatos, corrupção, crime de todas as ordens, falsidades, pobreza extrema para os pobres, riqueza para os líderes.
é muito similar ao que nós vivemos nos dias de hoje. Quando o Partido dos Trabalhadores, na década de 80, nasceu, ele nasceu com o discurso socialista, o discurso de combater a corrupção, o discurso de combater o crime, a pobreza, e nós vimos o que deu, né? Dia 24 agora, o Luiz Inácio vai para os tribunais responder por todos esses crimes. Provavelmente ficará inelegível, porque será condenado em segunda instância pelo Tribunal da Quarta Região de Porto Alegre. O stalinismo perdurou de 22 até 1989 na União Soviética, quando houve, no governo de Mikhail Gorbachev, o rompimento, né, a abertura para o capitalismo e posteriormente o fim do comunismo naquela região, começando com a queda do Muro de Berlim em 1989. Aí ficaram os remanescentes, ficaram os doidinhos, Cuba, a China, com outro tipo de socialismo, outro tipo de comunismo. Esse tem a prática do trabalho escravo infantil. Trabalho escravo infantil. Não é à toa que estão lá como segunda maior potência do planeta, vivendo da exploração do homem. Então o stalinismo se instalou antes de acabar, em 1989, ele semeou algumas sementes no mundo. Na década de 50, apoiaram a Revolução Cubana, quando Fidel Castro, Raul Castro, tomaram de assalto o governo de Fulgêncio Batista e instalaram lá o comunismo. O mesmo da União Soviética, stalinismo. Comunismo, stalinismo e socialismo têm o mesmo viés, com alguns diferenciais. E aí, posteriormente, após a queda em 1989, surgiram algumas raízes aqui na América do Sul, principalmente com a eleição do Luiz Inácio em 2002, a posse do Luiz Inácio, né? Eleição e posse. Aí eles começaram a semear essa semente do mal com outro nome. Para não usar mais comunismo e socialismo, que já estava fedendo tal e qual o outro, eles batizaram de bolivarianismo. Pois bem. Aí saíram aí alguns asseclas, alguns caudilhos. Hugo Chávez, na sequência Maduro, Rafael Correa no Equador, o Índio na Bolívia, a doida, o Lula primeiro aqui no Brasil, posteriormente a doida, a Dilma, o Mujica no Uruguai, e estava se espalhando esse regime, o regime stalinista, agora com outra roupagem, uma roupagem bolivariana. Felizmente o Luiz Inácio terminou o mandato, a doida Dilma teve o mandato cassado no segundo mandato, por outros pilantras, mas foi cassado. E aí a ideia do stalinismo deu uma esfriada na América do Sul. Mas ainda resta alguns focos. Venezuela, lá do Nicolás Maduro, verdadeira tragédia social. Se a gente parar para fazer uma reflexão, o stalinismo tem uma similaridade com esse tipo de governo. Corrupção, assassinatos, mentiras, falsos programas sociais,
muito parecidos, só muda o nome, a forma é a mesma. Absolutamente a mesma. E eu fui um dos apaixonados pelo socialismo. Não tenho vergonha de dizer. Fui enganado, tal e qual muitos outros. Mas eu espero que com a condenação do Luiz Inácio, agora dia 24, lá no quarto tribunal, no tribunal da 4ª Região, em Porto Alegre, pode ser que sepulte essa ideia imbecil de se instalar novamente no Brasil esse governo de atraso, de corrupção e de mentira, que é o governo petista com a prática stalinista. Recentemente, agora, tá quentinho. Qual foi uma das primeiras providências do Stalin? Seguir a cartilha do marxismo, do Karl Marx. Vamos acabar com a religião, nós não queremos religião. Deus não nos interessa. É assim que pensa o comunismo, é assim que pensa o stalinismo, é assim que pensa o socialismo. Não se engane, Deus não está nessa parada. Eles não têm a pretensão de terem Deus. Como prática, o ateísmo é sagrado. Pois bem, Stalin decretou que todas as igrejas fossem fechadas, fuziladas, e era estritamente proibido falar no nome de Jesus ou de qualquer aspecto religioso na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui, na América do Sul, uma cópia mal feita do stalinismo, eles já estavam começando a fazer isso. Primeiro tiraram a Bíblia das escolas, o livro sagrado. Queriam tirar o símbolo cristão, né, o crucifixo dos órgãos públicos. Por último agora, o idiota do índio lá da Bolívia proibiu, tem um decreto lá, proíbe qualquer expressão religiosa cristã. Ou seja, se você falar em Jesus na Bolívia, você vai preso hoje. O índio Evo Morales desencadeou agora esse processo e está lá a maior confusão, está a maior cachorrada na Bolívia por conta desse decreto imbecil, que é uma prática stalinista, é uma prática comunista. Não será diferente no Brasil. Não seria, aliás. Todos os governantes comunistas, marxistas, socialistas tendem ao ateísmo. Eles não querem saber de cristão. E eu volto a repetir, eu sempre digo isso aqui no nosso bate-papo. Eu não estou aqui defendendo bandeira religiosa nenhuma. Eu não tenho nenhuma igreja me bancando. Eu só estou lembrando que o comunismo não tem Deus como prioridade. Em nada. Está chegando matérias a todo instante da Bolívia, que estava agora vendo na internet, da proibição do culto, do livre culto às religiões lá na Bolívia. Quer dizer, mais uma prática desses governos stalinistas. Mas é uma confusão muito louca que acontece nesse mundo. Vocês lembram que eu sempre chamo o Papa Francisco de a Dilma do Vaticano. Por que a Dilma do Vaticano? Porque a Dilma foi a piada do PT. E agora, por último, pasmem, eu não estou inventando. Procure nas redes sociais, vá lá no YouTube, clique no vídeo Papa muda o Pai Nosso. Pois é, agora o Papa Francisco, está decretando a mudança do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou.
Eu estou frisando esses tópicos porque são bem atuais. Eu não tenho nada contra os meus irmãos católicos, eu já fui católico, inclusive pertenci à igreja, mas, francamente, o Papa deve estar louco. Ele deve estar caducando, no mínimo. Um dia desse ele, já até falei no vídeo anterior, diz que Deus fracassou. É proibido ter um caso sério com Jesus. Essas são palavras do Francisco, não são minhas não. E aí cada dia mais a gente sente assim uma loucura, uma confusão, sabe? É um atraso cultural tão grande. E isso vem sendo corroborado pelo crescimento, por incrível que pareça, das faculdades. Eu vejo um comentário outro, porque o governo Lula criou o FIES, que é uma forma da gente estudar na universidade particular. Pois bem, 300 vagas, 300 mil vagas agora. Mas será que tem, vamos fazer a seguinte pergunta, será que essas faculdades têm qualidade? Olha, o que eu tenho visto é assustador. É uma verdadeira fábrica de imbecis. O cara sai de lá doidinho, sem saber de porra nenhuma. Hoje eu estava conversando com 3 ou 4 universitários amigos. Eu fiquei impressionado com um grau de desconhecimento. A escola não tem, a escola primária, a escola secundária não tem qualidade. Como é que você quer qualidade na universidade? Aí você imagina um médico. Médico não vai pelo FIES. Geralmente o médico é da burguesia, vai para as grandes escolas, grandes faculdades, perdão. Mas o que sai de gente dessas faculdades é realmente lamentável. Todos patrocinados pela ignorância, pelo discurso comunista. De que adianta você ter um certificado que essas faculdades vendem, porque você paga, não estuda e recebe. Se você não tem qualidade no ensino, não serve de coisa nenhuma. É como Bolsa Renda. É enchimento de linguiça. É enxugar gelo. Porque você não melhora a vida do povo dando esses subsídios, essas esmolas, esses falsos projetos sociais. Pois é, um dos nossos assuntos era esse. É um assunto sobre o stalinismo. E eu queria trazer aqui para a gente fazer essa reflexão. A que ponto nós chegamos? Proibir se falar em Jesus. Parece coisa apocalíptica, né? Mas não é não. Está sendo instalado agora na Bolívia do presidente que já está no 4º mandato. Olha a semelhança. Todos os bolivarianos se perpetuam no poder. A mesma coisa que o Luiz Inácio e a sua gangue pretendia fazer no Brasil. Se perpetuar no poder. Aí tem gente lá, vai sair daqui ônibus e mais ônibus para defender esse bandido. Segundo a Gleice Hoffmann, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, diz que, aspas, para prender o Lula vai ter que prender muita gente. É uma idiota, está concorrendo a Dilma. E para encerrar o nosso bate-papo, eu queria só lembrar que o stalinismo é perigoso. É uma prática perigosa. Gente, vocês não sabem o malefício que faz
você ser doutrinado com essa política marxista, comunista. Você não sabe o perigo que correm seus filhos nas escolas com o discurso marxista, com o discurso stalinista, com essas práticas governamentais de corrupção, mentira e vagabundagem. Mas tudo um dia vai chegar ao fim, com certeza. Dia 24 agora, esperamos, o país todo espera, eu acredito que boa parte da população ainda tenha juízo na cabeça. E os desembargadores irão referendar a decisão de Sérgio Moro e tornar inelegível esse marginal, esse corrupto, esse pilantra do Luiz Inácio. E vamos sepultar de vez essa ideia de uma proliferação, de uma ressuscitação do modelo stalinista no nosso país, que já está tão sofrido, tão dilacerado, não só porque está sendo governado pelo Temer, não. É porque já vem de uma sequência de governos, desde o término da ditadura militar, em 1985, que nós ficamos com o dedo podre para eleger presidente. Só elegemos por queira. E agora, por último, passamos 12 anos no mandato desses corruptos, desses bandidos, stalinistas, hoje vestidos de bolivarianos, com a estrela do PT. Em breve eu vou trazer outros assuntos interessantes. Estou separando aí uns assuntos para... Recentemente saiu agora dia 6 de janeiro, foi comemorado o Reisado, né? O Dia de Reis. O interessante é que a Bíblia não cita reis. Citam magos do Oriente. Astrólogo, numerólogos. Não falava nada de reis, mas aí fizeram essa cultura, hoje é uma cultura popular, a história do reisado. Eu estava vendo achei muito engraçado. Embora não tenha nenhum fundamento histórico, mas é muito engraçado. Mas no próximo vídeo eu vou trazer alguns assuntos relativos a esse tema. Esse tema sobre culturas folclóricas cristãs que foram instaladas pelos portugueses aqui na nossa colônia no início do descobrimento, na época do descobrimento do Brasil. Vou trazer esses temas, vai falar sobre, vai chegar agora em breve, pós-carnaval, vem o período da Páscoa e a gente vai tratar desses assuntos. Será combustível para muitos vídeos, em breve a gente vai estar conversando sobre esses assuntos. No mais, um abraço a todos e a todas, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre do PT. E dia 24, Luiz Inácio seja punido, para que o Brasil possa se livrar de vez dessa praga chamada stalinismo, petismo, comunismo. Um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.